Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje venho lhe trazer uma boa notícia. Jesus nos deu vida e quero ler uma palavra em Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amados, que notícia fantástica, maravilhosa. Nesse caos onde vivia a humanidade, aqui tem uma notícia maravilhosa. O amor de Deus foi tão grande, diz a palavra em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é algo maravilhoso, tremendo, glorioso, o amor de Deus, que ninguém precisa ficar de fora. E aqui diz a palavra, Ele nos deu vida. Jesus, quando veio trazer a vida, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que devemos andar. Jesus é a verdade que devemos viver, a realidade da verdade, que é na sua palavra, que é nele, e ele também é o caminho. A verdade, caminho, a verdade e a vida. E aqui diz que ele nos deu vida. Amados, é Cristo que nos dá vida. Cristo é a vida de Deus. Deus é vida e Ele veio até nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E veja bem aqui, estando vós mortos nos delitos e pecados. Quer dizer, todos estavam afastados eternamente de Deus, pecado nos separa de Deus, o salário do pecado é a morte. Aqui fala em morte espiritual, todos estavam mortos espiritualmente diante de Deus. Veja bem, novamente, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Porque pecado é morte. Pecado, morte é separação eterna de Deus. Então veja bem, Ele vos deu vida, que diz a palavra. E ainda continua o versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então esse mundo, ele leva toda pessoa que nasce, a tendência é ser levada pelo curso desse mundo, viver nos delitos e pecados, quer dizer, ele viver separado de Deus, viver longe de Deus, viver no lamaçal do pecado, no tremedal de lama, afundando dia após dia cada vez mais e por toda a eternidade. E aqui diz que o Senhor nos amou de tal maneira, em João 3,16, e nos deu vida em Cristo Jesus. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse espírito maligno das trevas, ele atua fortemente e terrivelmente nos filhos da desobediência. Aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que estão rebeldes contra Deus e contra a vontade de Deus. Esses são guiados pelo Espírito, aqui diz, da potestade do ar, quer dizer, de Satanás, do diabo, dos demônios, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é espírito das trevas. São espíritos malignos, demônios que habitam nas pessoas e guiam elas através dos seus pensamentos,
Você entende por que você vê tanta tragédia nesse mundo? Uns são escancarados, leve a crimes, leve a coisas terríveis, horríveis, que não dá quase para compreender que um ser humano tenha praticado isso. Mas é porque eles são dominados, são guiados por esses demônios, esses seres maléficos que vieram para roubar, matar, destruir. Mas aí você vê outras pessoas, entre aspas, aparentemente fazendo coisas boas, mas pisa no calo, pisa no seu pé para ver se você não vê manifestação desses espíritos malignos também. De ódio, de raiva, de vingança. Exatamente isso que está dizendo. Esse espírito que atua nos filhos da desobediência, porque eles têm controle através da sua mente, seus pensamentos negativos, pensamentos das trevas, que dominam, escravizam a pessoa, ou na religião, ou em outros ídolos, ou em tantas coisas ruins, maldosas, ou às vezes até para enganar, fazendo bem, tendo aparência, mas são enganosos, que nem Jesus certa vez disse para os religiosos. Veja bem, ele não disse para qualquer um, ele disse para os religiosos, que eles eram hipócritas, porque eles tinham aparência externa, mas dentro tinha o espírito da desobediência, que não obedeciam à palavra, que não se submetiam à palavra, que não praticavam a palavra, eram rebeldes contra Deus, contra o seu propósito, contra a sua palavra, contra a sua vontade. Porque esse espírito da desobediência que leva. Então, para enganar, sutilmente ter uma aparência. E outra só no 13, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Quer dizer, todos nós estamos inseridos no pecado. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos precisam do Salvador, precisam do Senhor, precisam do sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Precisam do Espírito de Deus habitando dentro de nós para ter a vida novamente. Aqui diz que entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Exatamente isso. Que o homem, quando se separou de Deus, quando houve a queda, ele se tornou carnal. Então ele ficou independente de Deus, então ele segue as inclinações desse mundo, ele segue os desejos da carne, do homem natural. Por isso que diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esses filhos da ira, das trevas. Mas quando nós recebemos Cristo, recebemos o Espírito, recebemos a nova natureza, daí nós queremos obedecer, nós temos o Espírito da obediência, porque o Espírito que Jesus tinha era o Espírito da obediência, ele obedecia, foi obediente até a morte de cruz. Ele não se importava o que dizia, o que falava, o que sentia, mas ele procurava fazer a vontade de Deus, que era boa, agradável, perfeita. Esse é o Espírito da obediência. Por isso nós também precisamos se arrepender dos nossos pecados, ser lavado pelo sangue de Jesus e receber o Espírito Santo. Esse é o Espírito que nos leva a obedecer, porque a nossa natureza não quer obedecer, não segue somente a inclinação da carne, dos seus pensamentos malignos, mas é somente através do Espírito Santo, o Espírito que nos leva a obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, que maravilha, nós em Cristo recebemos a vida. Então, não precisamos ser escravos do pecado. Sim, guiado pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos. Porque tem muitas pessoas que não sabem ainda que Jesus nos deu a vida, está à disposição. É pela fé eles podem acessar e receber uma transformação quando recebem
um verdadeiro arrependimento no coração, uma mudança, uma transformação, e venha crer no sacrifício perfeito de Jesus, que derramou seu sangue para a remissão dos pecados e ressuscitou, está vivo e quer reinar agora, governar a nossa vida, dirigir nossa vida através da habitação do seu Espírito no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, nos dirigir com pensamentos mais elevados, a elevar nós na posição que o Senhor já tinha determinado de antemão, acima das regiões celestiais em Cristo Jesus. Recebendo o perdão perfeito, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundante, vida gloriosa, vida que realmente glorifica o Senhor. Amém? Mas vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa notícia fantástica, que diz que Jesus nos deu vida através da sua morte, da cruz, seu sacrifício perfeito, e pela ressurreição nos assegurou a vida nova, para começar uma nova história na nossa vida, ser cheio e guiado pelo Espírito Santo, para o louvor da tua glória, Senhor. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.